Olá, vamos a mais uma aula de elétrica da Academia de Iluminação. Agora nós vamos conhecer mais uma grandeza que está sempre presente nos circuitos de distribuição elétrica. Trata-se da resistência elétrica. Futuramente nós iremos relacionar a resistência elétrica com a tensão e a corrente elétrica, que já conhecemos das aulas anteriores. A resistência elétrica ela é largamente utilizada nos circuitos elétricos e em todos os níveis, desde as coisas mais simples até as grandes aplicações industriais. Aqui nós vemos vários tipos de resistências que são disponibilizados no mercado consumidor. Nós podemos ver aqui uma resistência de uso industrial, resistores que são largamente utilizados em eletrônica, resistência variável. Observe que essa resistência tem 3 pontos de conexão, então isso é uma resistência variável. Vemos resistência para fogões, que são largamente utilizados em pequenos apartamentos e flats. Vemos também resistências para ferro de solda. E, por fim, uma resistência muito conhecida por todos, que é a resistência usada nos chuveiros elétricos residenciais. A resistência elétrica, na verdade, é a oposição que um determinado material oferece à passagem da corrente elétrica. Essa oposição é maior ou menor a depender do tipo de material, se ele é bom condutor ou se ele é mau condutor de eletricidade. Os materiais isolantes têm uma resistência alta e, em função disso, oferecem maior dificuldade à passagem de corrente elétrica. Já os materiais que são bons condutores, esses têm uma resistência baixa e oferecem pouca dificuldade à passagem dessa mesma corrente elétrica. Bem, aqui nós vemos 2 condutores e a indicação de uma corrente na entrada desses condutores. Você já observou que em alguns casos os cabos das instalações elétricas aquecem? Pois é muito comum vermos nos telejornais notícias relacionadas a incêndios que têm como causa o aquecimento dos condutores das instalações elétricas. Vamos analisar graficamente com essa figura por que os cabos aquecem. Observem que nós temos aqui 2 indicações de corrente, graficamente representada com a mesma capacidade. Então, essa corrente, que tem um determinado valor, ela será conduzida por um cabo adequado, com capacidade suficiente para suportar essa corrente de forma normal, de forma que esse cabo não vai aquecer e essa corrente vai circular livremente. No segundo caso, nós temos essa mesma corrente que agora vai circular por um cabo com capacidade insuficiente para suportar essa corrente. Observe que a corrente está graficamente representada Então, essa corrente vai circular forçando essa passagem pelo cabo. E é essa força que a corrente faz para circular no cabo que faz gerar o aquecimento. Agora, nós vamos conhecer uma propriedade da resistência elétrica. E detalharemos ela com mais precisão em outro momento. E ver que essa propriedade é uma das propriedades mais importantes, que é a propriedade de controlar a circulação de corrente em um circuito elétrico. Nesses 2 circuitos, nós podemos observar que, apesar das tensões aplicadas serem a mesma,
nos dois circuitos, a corrente variou no circuito A e no circuito B. Ou seja, nós aplicamos uma tensão igual e a corrente não foi a mesma nos dois circuitos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, certamente, a resistência dessas duas cargas são resistências diferentes. Nesse caso, eu tenho uma resistência que não está indicada aqui, né? Não está indicada aqui, mas ela é a primeira resistência aqui, que é a de 100 ohms, e a segunda, que é de 50 ohms. Então, observe que quando eu aumentei a resistência, a corrente diminuiu. Aqui eu tenho uma resistência de 50 ohms, a corrente é de 4 amperes. Aqui eu tenho uma resistência de 100 ohms e a corrente diminuiu para 2,2 amperes. Ok? Então, essa é a propriedade que a resistência apresenta nos circuitos elétricos. É uma propriedade de controlar a corrente. Já sabemos que a unidade da corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A. E a unidade de medida da tensão é o volt, que é representado pela letra V. Da mesma forma que a corrente e tensão, a resistência também pode ser medida com equipamentos. E a sua unidade de medida é o ohms. É essa a sua unidade padrão. A resistência vai ser representada pela letra grega ômega. E como nas outras unidades padrão, ela também tem múltiplos e submúltiplos. Nesse caso, nós temos como múltiplos o quiloohm, o megaohm e o gigaohm. E os submúltiplos como miliohm, microohm e nanoohms. Então, agora, aqui nós temos algumas medidas já convertidas, similarmente como nas outras aulas, né? Não cabe mais detalhamento. E por fim, nós vamos mostrar aqui como que podemos fazer o registro da resistência elétrica. Em um circuito, para isso é necessário que nós tenhamos um equipamento que nós chamamos de megômetro e que é quem vai medir a resistência do circuito. Então aqui você observa que o megômetro, né, que também é conhecido como ohmímetro, ele é ligado em série com o circuito e vai determinar a resistência desse circuito.